Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Wesley Góes, nós somos da Autolab Laboratório Automotivo e mais uma vez nós estamos trazendo um vídeo excelente para você e com um assunto muito relevante no sistema eletrônico embarcado. Então vem com a gente e conheça o sinal PWM. Autolab em ação com vocês. PWM, modulação por largura de pulso. Você deve estar se perguntando, o que é isso? Como funciona? Onde se aplica? E como testar? É isso que nós vamos dizer para você com esse mega vídeo. Bom, o sinal PWM ele é utilizado para controlar a potência média de uma carga em corrente contínua. Ou seja, se você conseguir controlar a potência de um motor de um eletroventilador, você consegue controlar a velocidade em que ele vai funcionar. E com isso nós conseguimos controlar a temperatura do sistema de arrefecimento de um veículo. Eu quero aqui mencionar algumas características importantes, onde nós grifamos de amarelo duas seguintes condições do sinal PWM, que é a largura do pulso em nível alto, ou nível lógico alto, aplicado na eletrônica digital, e largura do pulso em nível lógico baixo, ou seja, zero. Aqui nós vamos falar de um exemplo onde nós citamos o eletroventilador. E o eletroventilador, nesse caso, ele trabalha de 0 a 12 volts. Sendo assim, com um controlador de sinal, nesse caso PWM, nós conseguimos variar a potência média deste equipamento, de 0 a 100%. Eu quero deixar aqui essa pequena fórmula para que você consiga diagnosticar um atuador. Nesse caso, o duty cycle ele é bem simples de ser calculado. Duty cycle é igual a T, que é igual ao tempo. H é igual a High, ou alto, ou nível lógico alto. Nesse caso, a tensão pode variar de 0 a 12 volts. Nesse caso, ele é dividido pelo tempo em que o sinal fica em nível lógico alto. Multiplicado por 100, nós temos a porcentagem de trabalho deste equipamento. Ou seja, a potência desse eletroventilador ela está trabalhando a quantos por cento? 0%? 25%? 50%? 75% e 100%. Ok? Essa é a fórmula para você conseguir calcular o duty cycle. Existem multímetros que têm esta unidade para que consiga medir o duty cycle de alguns atuadores. Por exemplo, o tempo em que um bico injetor permanece em nível lógico alto. Eu quero deixar aqui uma dica muito importante. É possível testar o tempo de injeção com um multímetro. Basta ele ter a unidade de medição que se chama duty cycle, que vai medir a porcentagem baseada na fórmula que você tem aqui para calcular o tempo em que esse atuador permaneceu aberto ou em nível lógico alto. Nesse caso, o injetor trabalha com a tensão de 0 a 12 volts. Então, a tensão pode variar de acordo com a estratégia do sistema de injeção eletrônica para um determinado tempo de injeção, onde esse atuador vai trabalhar aberto ou fechado. Aqui nós temos essa tabela para facilitar o seu entendimento e conhecer algumas características específicas do funcionamento
do PWM. Bom, vamos lá. Nesse caso, nós temos estabelecida uma frequência de 1 kHz, que, dividido por 1000, nós vamos ter um tempo igual a 1 milissegundo. Então, com essa tabela, nós vamos conseguir determinar o cálculo da tensão média e o duty cycle. Por exemplo, vamos ver aqui no primeiro exemplo, onde o duty cycle está em 0%, ou seja, ele está desligado, ou seja, ele está em nível lógico baixo, onde a tensão está 0 volt. Nós temos o tempo igual a 0 milésimos de segundo. O TH aqui é tempo high, que quer dizer nível lógico alto. Ele está em 0 milésimos de segundo, porque o nível lógico está em 0. Temos o TI, que é o tempo total em que o nível lógico 0 ficou em 0. E nós temos o tempo. Então, nesse caso, o duty cycle é igual a 0. E a tensão média é igual a 0% vezes a tensão máxima, que é igual a 0. Eu já vou falar aqui também desta potência média de carga em 75% de duty cycle, onde nós temos o duty cycle igual a 0,75 vezes 100. Nesse caso, nós temos aqui o duty cycle de 0,75 dividido por 1 milésimo de segundo, vezes 100, que deu igual a um duty cycle de 75%. E também nós temos a tensão média, onde tensão média é igual a 75% vezes tensão máxima, que é igual a 3,75%. Então, quando nós temos um duty cycle de 75%, que é o ciclo de trabalho, nós temos 3,75 volts. Isso nos facilita o diagnóstico do duty cycle nos atuadores no sistema de injeção eletrônica. Quais são os atuadores? Pode ser o eletroventilador, pode ser os bicos injetores, pode ser uma válvula solenoide, que precisa ser controlada o tempo de abertura e o tempo de fechamento. Então, pessoal, essa é uma tabela e eu peço até desculpa por alguns detalhes que eu mencionei aqui e acabei errando. Mas vamos lá. Se caso você tiver alguma dúvida aqui nessa parte, deixa sua dúvida aqui embaixo, tá? No campo de perguntas. Nós vamos esclarecer para você, para que o vídeo não fique muito longo. Então eu vou deixar aqui para vocês de uma forma mais clara o que eu falei na imagem anterior. Agora eu acredito que vai ficar mais claro. Nós temos aqui um circuito para facilitar o seu entendimento com uma resistência aplicada nesse circuito. E nós vamos querer saber qual a potência aplicada nessa resistência. Ela tem que aquecer. De acordo com a potência aplicada, ela vai gerar uma determinada temperatura. Nesse caso, nós temos a escala de 0 a 5 volts e um duty cycle igual a 0%, porque você não tem tensão sendo aplicada no circuito. Nós temos ali o TH, que é o tempo em nível lógico alto, que é igual a 0 milésimo de segundo. Nós temos o tempo total, que é o tempo em que esse nível lógico baixo permanece em 0, e nós temos o tempo. Nesse caso do duty cycle, o ciclo de trabalho vai permanecer em 0%. E a tensão média, para você calcular ela, você pode analisar a fórmula que está na imagem. A tensão média é igual a 0% vezes tensão máxima, que é igual a 0. Aqui nós temos a fórmula, que é a potência de carga igual a tensão de carga vezes corrente de carga. Essa é a fórmula para calcular a potência ativa desse circuito.
E embaixo nós temos a fórmula. P é igual a tensão ao quadrado dividido por R. Nesse caso, a tensão é 0 ao quadrado, dividido pela resistência é igual a 0 watts. Ou seja, a potência está em zero porque o PWM está em nível lógico baixo ou zero. Bom, nós falamos no exemplo anterior de uma resistência de 1 ohms aplicada o duty cycle. Agora nós vamos falar desse motor de corrente contínua, ok? De uma forma bem resumida. Nós temos ele com um transistor para acionar este motor e o sinal PWM chegando na base do transistor. Quando nós temos o sinal PWM chegando na base do transistor, essa chave, que é o transistor, ela vai fechar para a massa, que vai fechar o circuito, acionando o motor de corrente contínua, que tem uma RPM nominal de 100 rotações por minuto. E aqui do lado, nós temos a fórmula para você calcular essa RPM. No primeiro exemplo, nós temos um ciclo de trabalho de 25%. Nesse caso, quando nós ampliamos o tempo, nós mexemos também na potência, ou seja, na carga média aplicada nesse motor, ou seja, que é 25%. E ele vai permanecer em nível lógico alto, ou seja, 1 em binário, que é um determinado valor de tensão, que vai manter esse motor girando a 25 RPM por minuto. Aqui do lado está a fórmula para você conseguir fazer estes cálculos, ok? Essa é uma fórmula simples de ser aplicada. Caso você tenha alguma dúvida, você pode deixar no campo de perguntas lá embaixo, que nós vamos estar te respondendo e tirando as suas dúvidas. Então, à medida que o sinal PWM vai diminuindo, isso quer dizer que o pulso modulado em nível lógico alto vai diminuindo. Você pode analisar a onda quadrada e o pulso modulado em nível lógico baixo vai aumentando e, consequentemente, a velocidade, a RPM do eletroventilador vai diminuindo. Então, o sinal PWM, modulação por largura de pulso, que é gerenciado através de um circuito eletrônico digital, é capaz de controlar a potência de motores de corrente contínua e fluxo de luminosidade de lâmpadas, controlando a potência. Sendo assim, é possível também em um veículo diminuir e aumentar a velocidade de um eletroventilador, abrir e fechar precisamente um bico injetor indutivo, abrir e fechar uma válvula solenoide e por assim em diante. Espero que vocês tenham gostado dessa matéria. Como você pode observar, nós estamos indo para o nível lógico baixo, ou seja, zero, onde a tensão está caindo para zero. E à medida que eu chegar em zero, o eletroventilador para de funcionar e temos um PWM em nível lógico baixo, em binário zero, onde nós temos 0 volt e a potência zero.